Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 18 de janeiro de 2016, começa mais uma abertura de mercado, um bom dia mercado, com o mercado abrindo de forma bem estável, perto do 0 a 0, sem muito susto e diferente do que foi em quase todos os pregões esse ano, que a gente teve principalmente na abertura bastante volatilidade, né? Então formaram alguns gaps no nosso índice. Índice que continuou caindo na sexta-feira, a gente veio para uma queda que poderia ter sido pior, né? O mercado ainda se recuperou um pouco no final do dia, mas chegamos finalmente num ponto realmente de muito suporte. A gente teve, e conversamos muito com vocês sobre isso, né? A gente teve no primeiro pregão do ano o rompimento de uma longa consolidação, de uma longa lateralização. Aliás, tá aqui no gráfico, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? A gente teve 6 meses de consolidação, a gente rompeu essa região de 42.500 pontos aqui, que era o ponto de suporte dessa lateralização, e a partir daí o mercado veio para bastante queda, né? Eu imaginei que a gente fosse cair um pouquinho e retornar aqui para encontrar resistência nessa linha, mas a gente veio numa linha reta, uma queda bem forte, e na sexta-feira a gente encostou nessa linha vermelha. Vocês estão aí há 6 meses comigo, vendo que tem sempre traçado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, uma linha vermelha, e nada mais é do que a linha de retorno de um canal de baixa do gráfico semanal. Pois bem, na sexta-feira a gente tocou nessa linha. Portanto, este ponto a gente imagina que vai ser um ponto importante de suporte. Ah, André, então já está na hora de comprar? Não, né? Como eu gosto de falar sempre aí para vocês, né? Na tendência de baixa a gente faz dinheiro vendendo, na tendência de alta que a gente compra. Existe neste ponto uma possibilidade muito maior de repique. Mas quem vive de repique, também coisa que eu sempre falo, a escola de samba, trader vive de tendência. Então, o que tem tendência de baixa tem a possibilidade de passar por um repique, né? A gente pode até pensar em compra e pensaremos em compra dos ativos que estão em tendência de alta, perfeito? Provavelmente andarão menos, mas pelo menos a gente fica com a sensação de que estamos sendo de verdade, verdadeiramente traders de tendência, gente que corre atrás de grandes movimentos e não gente que corre atrás de pegar alguma coisa que está ali, entendeu? Deixa eu ficar com a sobra aqui, deixa eu ver o que vai sobrar desse repique para mim. Então é um ponto de muita atenção. Se o mercado passar reto, o próximo fundo está lá em 35.500 pontos, ou seja, tem aí quase 10% de queda por vir. 8%, né, de queda por vir. Se o mercado bater aí e repicar um pouco, eu acho que a gente vai até ficar daqui a 1, 2 semanas numa condição um pouco melhor. Por quê? Porque está muito difícil de vender hoje. Hoje está muito complicado de vender porque a maioria dos ativos estão muito esticados. É a história que eu falei ontem lá no estudo de domingo, né? O mercado é um maníaco depressivo que hora está esticado para cima e hora está esticado para baixo, né? Como se houvesse aqui realmente um elástico, e esse elástico agora está esticado para baixo. É natural que quando a gente soltar, ele volte parte do que caiu. Muita gente vai ficar, olha só a Vale subindo 10%, mas cara, a Vale cai 30%, 40% na última perna de queda. É natural que uma parte do que ela caiu, ela repique assim que o mercado passar também por esse repique. A gente, é claro, não vai cair nessa ilusão de que vai tirar alguma coisa disso ou tirar alguma coisa na compra, a não ser no day trade. No day trade é mais fácil. No swing trade, a gente vai acabar se concentrando na tendência. Bom, ontem eu lá fiz meu estudo de domingo, aliás, ontem foi um recorde de participações, a gente teve aí quase 1.300 pessoas assistindo online, o vídeo já está com 3.200 visualizações, ou seja, a gente tem realmente bastante gente interessado em investir e saber investir o dinheiro. E ontem a gente falou do primeiro evento que teremos esse ano aqui na XP, que é um evento que se chama 2016, o ano da virada na sua vida e nos seus investimentos. Tem muita gente que vai falar, ô André, tá louco? Que ano da virada? Você não tá vendo aí que a crise tá por aí, né? É claro que eu tô vendo, né? É só você ligar numa rádio, só tá falando nisso, é só você ler uma revista, só fala nisso, é ler o jornal, só fala nisso, ver o noticiário qualquer na televisão, só fala disso, não tem como a gente não ver. Mas eu acredito, aliás, a gente acredita que em momentos como esse surgem muitas oportunidades, perfeito? É simples, imagino que alguns aqui tentaram comprar um imóvel há 3, 4 anos atrás, né? Os imóveis custavam, você chega, quanto que é o imóvel? É 800 mil. E à vista, quanto você faz? 800, não tinha 1 centavo de desconto. Agora vai comprar um imóvel hoje, você chega e pergunta, quanto é? 800.
Ah, eu tenho 400 aqui no bolso agora. Você leva o imóvel na hora. Ou seja, a crise pode estar tirando o emprego de muitos, mas para quem se manteve capitalizado, você consegue comprar um imóvel pela metade do preço, às vezes até mais, né? Eu me lembro que em 2012, um cara que eu admiro muito, que é o Flávio Augusto da Silva, vendeu a empresa dele chamada WhatsApp, que era uma escola de inglês para adultos, por R$1 bilhão. Pegou o dinheiro dele, levou para os Estados Unidos, quer dizer, transformou em dólar, com dólar 1,80, foi lá, comprou o Orlando City, que é o time que o Kaká joga, por US$100 milhões e hoje já vale 500, né? Dá cerca de 2, 3 semanas atrás ele recomprou a WhatsApp, né? Ele vendeu por $1 bilhão, com dólar a 1,80, desculpa, R$1 bilhão, transformou o dinheiro dele em dólar, com dólar a 1,80 e agora trouxe o dinheiro de volta com dólar a 4, ganhou, quase duplicou o capital dele só nessa, ainda comprou o WhatsApp por 35, 40% do preço que ele tinha vendido. Ou seja, mais um caso que soube pegar a crise e transformar em oportunidade. Eu acredito que este momento que a gente vive aqui no Brasil é um momento em que o dinheiro troca de mãos, mas ele não some, ninguém queima o dinheiro, né? O dinheiro está trocando de mãos e é um momento também que as cartas serão redistribuídas, né? Então o baralho está sendo embaralhado e se você ficar quieto no seu canto chorando, provavelmente não vai sobrar nenhuma carta para você. Mas em compensação, se você arregaçar as mangas e focar em trabalhar, em focar em fazer a diferença, a gente acredita que pode ser este um ano de muitas oportunidades. E no momento que as cartas forem dadas novamente, elas vão para quem realmente soube fazer a diferença, quem soube perseverar e trabalhar num momento difícil como esse que a gente está vivendo. E olha só, se eu arregaçar as mangas, trabalhar e bater a minha meta, se vocês fizerem isso, se todo mundo que nos ouve hoje fizer isso, vai ficar muito mais fácil a gente sair da crise. A gente vai falar sobre isso nesse evento. Se puder colocar na tela aqui, por favor. Chama-se 2016, o ano da virada na sua vida e nos seus investimentos. A gente vai ter 3 palestras, a primeira é com o Eduardo Lira, que é um cara que vai falar de virada na vida, porque é um cara que deu uma grande virada na vida. Eu acho que quem assistir vai entender muito bem o que eu estou falando. Acho que no Brasil não tem ninguém para falar no melhor assunto do que ele. A segunda palestra eu falarei sobre desbancarização. A gente já sofreu esse processo, né? A gente já desbancarizou os nossos investimentos em renda variável, provavelmente dos que estão aí. Poucos investem através do banco, quase a totalidade investe no mercado de ações através de uma corretora. E isso vai acontecer esse ano também com a renda fixa. A gente vai falar um pouco sobre isso. E por fim, o Celson Plácido vai falar em como e onde investir em 2016. O Celson Plácido, que vocês conhecem muito bem, que está aqui na Infomoney, está no Jornal da Globo, está no Jornal Nacional, está na Globo News praticamente todos os dias, é também estrategista-chefe e sócio da XP e vai falar com vocês sobre como e onde investir em 2016. André, gostei, como é que eu faço para participar? Bom, primeiro eu vou passar o link aí para vocês, tá ok? Tá aí o link no chat para vocês e você vai entrar aqui e vai fazer sua inscrição. Nome, e-mail, telefone, dizer por onde investe e clique em enviar. Precisa ser cliente XP? Não, todo mundo pode participar. Aliás, eu gostaria muito realmente que todo mundo participasse para vocês ouvissem a nossa opinião do porquê que a gente acredita que esse é o ano das oportunidades, apesar da crise, para quem realmente focar em fazer a diferença, perfeito? Bom, toda segunda-feira é uma segunda-feira um pouco mais minha do que de vocês, né? Eu acabo falando quais são os ativos que eu escolhi para operar na semana e eu vou começar exatamente mostrando quais são esses ativos. O cenário, e como eu sempre penso, meu campo de visão é sempre uma semana, né? O cenário que eu espero para essa semana é uma semana com uma queda menos intensa, talvez até com repique. Portanto, eu tentei dosar bem. Primeiro, não escolhi nenhum ativo, até diferente da semana passada que a gente pegou alguns ativos que já tinham uma perna de queda mais longa, não escolhi nenhum ativo que tinha esse tipo de comportamento. Com isso, né, ficou difícil achar ativos que estão interessantes para iniciar a venda, muitos em tendência de baixa com queda forte, mas poucos para iniciar a venda. E eu consegui garimpar alguns ativos que têm tendência de baixa, tá? De alta, perdoe. Ou seja, são ativos que apesar de toda a queda, performaram bem durante toda a queda, né? Então, se viermos para um repique, é natural que esses ativos consigam ganhar força e subir
durante essa semana, tá? Então eu vou começar falando desses ativos que eu separei para compra e depois vou falar dos ativos que eu encontrei que ainda estão em início de movimento de queda e, portanto, a gente vai indicar para vocês. Vou começar aqui falando de CETIP, né? CETIP a gente já comprou semana passada, ganhamos quase 3% com ela na semana passada. Ela subiu semana passada e está muito perto de romper topo histórico. A gente vai comprar CETIP no rompimento de topo histórico, no rompimento de R$ 39,22, com stop abaixo de R$ 37,25 e um alvo aqui em R$ 45,13. O segundo ativo que a gente vai olhar é IVEN3, também é outro ativo que está se segurando bem mesmo com toda essa queda do mercado. A gente tem nele aí uma consolidação e se ele conseguir romper o teto dessa consolidação que está aqui em 4,16, a gente vai focar na compra com stop abaixo de R$ 3,90 e um alvo em R$ 4,93. Bonito ativo também, vamos ver aí se o mercado ganha força e se rompe esses pontos para a gente pensar nessa compra, tá ok? Terceiro ativo, outro também que performa muito bem, apesar de toda a queda aí, não teve força para cair nem para fechar o gap, né? Ela se manteve bem e se por acaso romper essa região de 22,16, a gente vai focar numa compra desse ativo. O stop vai estar abaixo de 20,73 e o alvo aqui em R$ 26,45, né? Então, Hipermarcas estava em tendência de baixa, veio para um gap bem alto, subiu, desceu, está consolidando aqui na região de médias móveis. Qualquer rompimento aqui vai dar para a gente uma bela possibilidade de compra no ativo, perfeito? Quarto ativo é LAME4, mesma coisa, né? Ativo diferente do mercado, é um ativo em tendência de alta, passando por uma correção. A gente imagina que esse é um ponto de suporte. Se ele vier aqui romper esse topinho, que é o topo dos 60 minutos, a gente vai pensar em compra, ou seja, vamos comprar LAME4 no rompimento de 18,65, stop abaixo de 17,89 e o alvo aqui em R$ 20,92. Penúltimo ativo para compra é exatamente São Martinho, também ativo em tendência de alta, passou por uma correção e agora se voltar a subir e superar R$ 48,57, a gente vai ter em São Martinho pivô de alta no gráfico diário, um pivô de alta no gráfico de 60, a gente vai comprar com stop abaixo de R$ 45,74 e um alvo aqui em 57,04. E o último ativo para compra, mais um ativo em tendência de alta, que está lá consolidando, mas está perto de romper essa consolidação, é exatamente Transpaulista, TRPL4. Se ela conseguir subir e romper aqui R$ 45, a gente compra com stop abaixo de R$ 42,50 e o alvo em R$ 52,50. Perceba, gente, olha só, apesar dessa queda toda de mercado, né, você tem uma meia dúzia de ativos que conseguiram performar muito bem e que estão em tendência de alta apesar de toda essa queda. Por que que essas ações estão em tendência de alta? Porque estão fracas? Não, né? Pelo contrário, elas estão em tendência de alta porque estão fortes. E, claro, a gente quer comprar força. Muito provavelmente, se a gente tiver um repique essa semana, esses não serão os ativos que mais vão subir, perfeito? Eles serão os ativos que vão também subir, mas de uma forma muito mais controlada, porque não tiveram a queda que outros ativos subiram. Mas a gente tendo a sensação de que a gente está a favor da tendência nesses ativos e que mesmo que o mercado passar durante a semana por algum tipo de desarranjo, esses ativos vão se manter, dá segurança para a gente tradeá-los e não tentar esses outros que estão em tendência de baixa, assim como o Petro, assim como o Vale, assim como as siderúrgicas e assim como os bancos também vieram com uma grande puxada, perfeito? Bom, André, e se esse mercado não cair, não subir, se esse mercado cair? Perfeito, aí eu tive mais dificuldade, foi difícil achar ativos em início de movimento, como eu já falei para vocês, mas eu achei alguns. O primeiro é Allianz, é um ativo que está aqui perto do fundo já há bastante tempo, tentou até fazer onda 3, não conseguiu, lateralizou, tem 10 pregões, está andando de lado, mas se perder os 10,48 pode dar uma boa venda. Abaixo desse ponto a gente vai vender com stop acima dos 11 e alvo aqui em R$ 8,93. Outro ativo interessante é BB Seguridade, BBSE3, é um ativo que veio de uma forte queda, lateralizou também, faz 10 pregões aqui que está andando de lado e se romper agora os 22,54 vai dar para a gente uma próxima oportunidade de venda. O stop está acima de 23,83 e o alvo aqui em R$ 18,66.
Mais um ativo para venda, um ativo que também veio de uma forte queda e já parou algum tempo de cair, lateralizou e agora se vier para mais uma perna de queda a gente vai tentar pegar, é exatamente BVMF caindo abaixo de 10,26 com stop acima de 10,68 e um alvo aqui em R$ 8,99. Esse é o terceiro ativo de venda, perfeito? E para encerrar os nossos ativos de venda, a gente tem Cyrela, um ativo que está aí lateralizado, já há algum tempo não anda para lugar nenhum, mas se cair abaixo de 7,05 vai dar uma boa venda, com alvo aqui em 5,72 e um stop acima de R$ 7,50, perfeito? Bom, esses pontos todos vocês podem verificar num lugar bem simples que é lá na Arena do Investidor. Então se você entrar aqui no site da XP, depois vir aqui em Educação, Arena do Investidor, você vai ver que tem uma sala onde ficam analistas e professores, inclusive estou eu lá. Se você clicar aqui, você vai precisar só preencher o nome, por exemplo, eu vou preencher aqui André Moraes, tá? E clicar em Login. Feito isso, vai abrir o Blackboard, que é exatamente essa plataforma, que é a plataforma EAD mais utilizada no mundo, tá ok? Você pode, mesmo não sendo cliente da XP, participar. Por exemplo, essa primeira sala, que é a sala principal, é a sala onde eu fico. É claro, lá tem um gráfico da Vale, inclusive, e tá aqui um aviso. Essa sala entra lá no ar às 10 da manhã, porque eu tô aqui agora, né? Vou ficar aqui mais uns 15, 20 minutos. Eu vou ficar aqui com vocês e às 10 da manhã eu tô lá já dando a minha aula. Além disso, você tem salas de day trade, salas de tape reading e tem a sala de controle de operações. Olha, se você for entrar nessa sala já agora, hoje ixi, que pena aqui, que pena e tal. Deixa eu ver aqui se a do Danilo já está aqui, legal. Então, ó, essa é a sala do Danilo. Lá todas as operações que ele está iniciando, que ele tem iniciada, ele coloca aqui para todo mundo verificar. Então, olha, na minha sala, infelizmente, lá apareceu alguma coisa na frente da minha planilha, tá? Mas a hora que eu sair daqui, eu vou para lá e vocês vão ver que vai estar lá. Todos esses pontos que eu passei estão lá e ficam lá durante toda a semana. Então, em qualquer momento do pregão, de segunda a sexta, você vai ver lá todos esses pontos, os ativos que eu entrei, os ativos que já têm operação iniciada, os ativos que estão para iniciar. A gente está ali mostrando se está dando certo, a gente mostra também se está dando errado, porque a gente precisa ser honesto e justo com vocês, perfeito? Não importa o que vai dar essa semana, né? E sim no final de um período. Como a gente tem certeza que com muita dedicação, esforço e estudo a gente consegue ir bem, a gente deixa isso tudo à mostra para qualquer um entrar lá e verificar quais são os pontos, se está dando certo ou se está dando errado, perfeito? Ufa! Como eu já falei hoje, né? Mas deixa eu começar a responder as perguntas de vocês, tá ok? Deixa eu começar aqui falando de Petro e Vale, e aí vocês vão mandando aí as perguntas aí que vocês eventualmente tenham, tá? Olha só, Petrobras também bateu na linha vermelha, né? Que é uma linha que liga os fundos anteriores, né? É muito provável aqui algum tipo de suporte nessa região, né? Então, pegando aqui esses fundos anteriores, a Petrobras veio aqui, vem uma queda muito intensa, né? Quando a gente fala, já tem uma perna muito grande de queda, se a gente observar, né, essa perna de Petrobras ela já caiu quase 40%, é natural que em algum momento repique, tá ok? É bom esse momento, inclusive, esse ponto, porque este ponto aqui é um ponto de muito suporte. Então, se Petrobras vier aqui nessa região, tá tudo certo, né? A gente vai, depois dessa região, quem sabe, focar aqui numa próxima venda aí em Petrobras, tá? Então, não tem o que fazer nesse momento. Não dá para comprar, porque a gente não opera contra a tendência, não dá para vender porque a perna é grande, é esperar ou um repique a partir daqui, ou até mesmo uma lateralização a partir daqui, para a gente daqui a 5, 6, 7 pregões pensar aí numa nova venda em Petrobras. Pelo menos esse é o sinal que a gente tem até esse momento. Vale 5 é a mesma coisa, também tem uma perna de queda aí espichadíssima, né, com 32% de queda, e ela já vinha com a queda anterior também de muita queda, ou seja, ela cruzou essa região de 8,54, abriu o alvo aqui para 5,61, que é o segundo alvo dela aí, que é o fundo de 2004, né, o fundo de mais de 10 anos atrás. É a mesma coisa, bem espichada para baixo, é natural que passe por um pouco de correção, para quem sabe depois vir aqui bater nesse 5,61. Não dá para vender agora,
por enquanto também não dá para comprar. Nem quem opera gráfico de 60 minutos, por enquanto, tem essa condição. Para o cara que opera gráfico de 60 minutos, você precisa pelo menos um rompimento da cabeça desse pivô para começar a pensar que isso aqui provavelmente é um W, que a gente vai ter uma perna de alta aqui mais forte na Vale, tá? Mas isso é para quem opera gráfico de 60. No gráfico diário, tudo isso aí, mesmo que ela vá a 8, 9 reais, vai ser só uma correção da tendência em andamento, perfeito? Deixa eu ver se vocês têm mais alguma pergunta. Braskem, mudando de tendência para baixa. Vamos lá, BRKM5, mudando de tendência para baixa. Por enquanto ainda não, né? Ainda tem um suporte interessante aqui nessa região de 24,90. Ela até rompeu esse ponto, mas acabou ficando acima. E quando a gente olha para essa perna de alta toda de Braskem, a gente percebe que é provável até uma correção um pouco mais contundente aqui nessa região, mas que não vai fazer ela perder a tendência ainda, pelo menos, tá ok? Então fica difícil por enquanto de apostar em venda de Braskem, tá ok? Vamos lá, André Semig, se hoje subir posso considerar o candle de sexta um bebê abandonado? Bom, Semig 4, cara, o bebê abandonado é um padrão de candle que precisa de gap, né? E geralmente você tem um primeiro dia com a vela bem forte como foi essa aqui, né? Então, como a gente já não teve gap de quinta para sexta, esse aqui pode subir por tanto que for, mas não vai ser um bebê abandonado. Este candle aqui, que é o candle do meio, para ser um bebê abandonado, fica completamente desconectado dos outros dois. Mas ainda assim, se a gente tiver um dia de alta forte aqui, né, se o candle que a gente tiver aqui hoje for um candle assim, tá? Opa, vai ficar assim mesmo. Isso aqui é sinal realmente de esgotamento de queda e pelo menos início de reversão, tá? Início de correção, perdoe, né? A reversão de tendência é uma coisa muito mais complexa que demora muito mais para a gente enxergar. Então seria natural que o Semig voltasse um pouco aqui, tá ok? Mas como eu falei, não tem possibilidade de ser bebê abandonado porque esse candle já não está desconectado desse, já não tem gap entre a mínima desse e a máxima desse, tá ok? Mas ainda assim, se a gente tiver essa confirmação, um conjunto de candles que mostra esgotamento, pelo menos que temporário, da toda a queda, para pelo menos o ativo passar por um repique, perfeito? Vamos lá. Bom dia, qual a tendência de Embraer? Pois é, a tendência de Embraer ainda é de alta, mas com viés aí até de uma possível reversão, né? Ela parou na sexta-feira num ponto muito importante, que é esses 26,40. Durante quase um ano, aliás, durante mais de um ano, de setembro de 2004 até novembro de 2005, a Embraer ficou aqui nessa consolidação com teto em 26,40, perfeito? Subiu com força e voltou, mas encontrou suporte exatamente nessa região. Então, a partir daqui, ela pode voltar a subir e romper o topo sem reverter a tendência. O que ela não pode é furar essa região, porque aí sim a gente vai ter uma reversão de tendência em Embraer. E aí, a próxima vez que ela subir, a gente já vai estar esperando o momento que ela vai parar para apostar em onda 3 e torcer para que ela caia, tá ok? Mesma coisa de BIF 3. Eu me lembro que na semana passada, né, a gente falava sobre isso, né? Então, ela caiu, perdeu o fundo anterior, quando subiu já deixou um topo mais baixo que o topo anterior e voltou a cair de novo. É natural até que rompa esse fundo aqui de 10,88 e que venha nessa região aqui perto dos R$10. Justamente aí a gente pensando numa onda 3, algo que pode acontecer também com Embraer, tá ok? Vamos lá, perna longa perguntando aqui por Sabesp, tá? Então vamos lá falar de Sabesp, SBSP3. É um ativo difícil, né? Ou gráficozinho difícil de pegar, né? Ela tinha aqui um rompimento de uma linha de tendência, né? De um canalzinho de baixa, foi bonita para cima, mas perdeu força, veio aqui, encontrou suporte. Cara, eu não vejo operação aqui em Sabesp. Acho bem difícil aqui a condição técnica para ela, tá? Aqui neste gráfico aqui, cara, eu prefiro ficar de fora. Se tivesse comprado aí o stop abaixo de 17,20, né, um pouquinho abaixo desse fundo aqui, mas eu não vejo ponto de operação com ela não, tá ok? Vamos lá. Natura, Nato 3. Pessoal, vocês estão falando de corretagem aí e me permita corrigir aí em relação à corretagem da XP, tá? Esse valor de R$14,90 é um valor para swing trade, para quem faz poucas operações. Mas a gente tem tanto no day trade com ações quanto no day trade com índice, né, uma corretagem bem competitiva. Nós temos planos de corretagem onde as ordens vão sair até por R$3,50, dependendo do quanto você opera e do plano que você escolher.
É um plano muito diferente dos outros que tem aí, é um plano pós-pago, ou seja, você compra o plano, mas aquele dinheiro não é debitado na tua conta. À medida que você vai usando e fazendo operações é que o dinheiro vai sendo descontado, ou seja, você não tem um desfalque na conta no momento em que você contrata o plano. E você tem também esse plano para os mini contratos, eles saem por até 25 centavos para quem opera bastante, tá? Então, a gente tem hoje uma corretagem muito competitiva, uma corretagem que está exatamente igual aí com a maioria das corretoras que apostam nesse setor de trading, tá ok? E isso é importante por quê? Porque você tem aqui na XP muita qualidade e muita segurança, coisa que nem sempre você encontra em corretoras, né? Às vezes você tem um produto um pouco mais barato que não perde qualidade por conta disso, mas quando o produto é muito mais barato, 10% do que todo mundo cobra, a gente tem que ao menos se perguntar como é que essa empresa vive se ela cobra quase nada, né? E aí é difícil de deixar o dinheiro no lugar disso, tá? Então quando você for abrir conta na corretora, se pergunta, né, se essa corretora, aliás, corre atrás para ver se essa corretora primeiro se dá lucro, né? Uma empresa que dá prejuízo pode ser que tenha um problema aí que você nem imagina você nem imagina, né? Então observe se essa corretora dá lucro, observe se ela é uma corretora grande, pequena, se pode ter algum problema, observe os selos que a BMF dá, se essa corretora tem esses selos, tá certo? Porque só ganha as melhores corretoras que atendem uma série de pré-requisitos. E olha também o selo CETIP Certifica, que é exatamente o selo que a CETIP dá quando se trata de renda fixa, tá? Isso é mais importante do que pagar alguns centavos a mais ou a menos, tá certo? Não adianta você pagar 10 centavos a menos na operação e ter seu dinheiro preso e não ter como fazer as operações e ter aquela incerteza de que se algum dia aquele dinheiro vai voltar para você ou não. Pense nisso, isso pesa também, tá ok? Bom, vamos lá dar uma olhada aqui em mais ativos. André, você não comenta, por que você não comenta Rumo 3, né? Cara, eu não comento Rumo 3 porque, eu não comento muito Rumo 3 porque, tipo assim, ela tem tendência de baixa há bastante tempo e eu não acho que seja mais interessante operar na venda com Rumo 3, tá certo? Pode ser que essa empresa tenha, num belo dia, um bom gap aí de alta por conta de uma venda, de alguma coisa, né? Aquele elástico que tá esticado, que tá quase estourando. Na hora que soltar, cara, vai soltar e vai subir 30%, 40%. Agora, por que eu não falo disso? Porque, cara, ninguém consegue ganhar consistência operando esse tipo de repique nesses papéis, tá certo? Você vê um monte de gente aí falando que ganhou dinheiro com Telb, mas a maioria das vezes quem tá te falando tá te mentindo, né? É muito, mas muito difícil ganhar dinheiro com repique de papel que cai até sexta-feira, ela tava caindo 60% no ano, em 10 pregões caiu 60%, né? Você pegar essa volatilidade toda é muito difícil, a liquidez vai diminuindo, vai ficando cada vez mais caro aluguel, a chance de um grande gap cada vez aumenta mais, né? Então eu particularmente não acredito que seja possível ganhar dinheiro neste momento com ativo, né? Agora vamos lá, digamos que o Rumo 3 suba daqui a pouco, né? Ela vai subir, né? Vai lá, se mexe pra caramba, o pessoal vai se matando aí com esses movimentos dela toda hora em leilão. Aí ela faça uma correção assim e começa a subir de novo. Aí sim eu vou querer operar Rumo 3, vou pegar um pouco de capital e vou apostar na reversão de tendência. Algo que provavelmente aí, se Magazine Luiza continuar aí com a mesma condição, a gente pode ter aqui daqui a uma semana, por exemplo, tá? Ou seja, subiu pra caramba, aqui o pessoal se matou, um monte de gente perdeu dinheiro, provavelmente. Quem ganhou foi muito pouco, porque o volume era pequeno durante a subida. E aí você tem aqui uma lateralização. Daqui a pouco isso aqui começa a virar para cima, onda 3, ok. Aí a gente vai voltar a falar em Magazine Luiza. Perceba que Rumo está muito longe disso. Então eu prefiro não falar, tá? Por enquanto, quer dizer, eu prefiro não dar trade ID, eu posso até falar do papel. Por enquanto não vejo nada o que fazer em Rumo 3, não vejo nenhum tipo de segurança para operar esse papel nesse momento, tá ok? Até acho que ele tem uma possibilidade, largou um padrão de candle que a gente chama de piercing line, que muito provavelmente traz o papel para uma correção de tendência, tá? Mas eu não apostaria, por enquanto, em alguma coisa com esse papel ainda não, tá? André, Pomo 4, qual a tendência com esse papel no momento? Cara, Pomo 4 tem tendência de baixa, né? E apesar de ter subido, ele voltou e rompeu esse fundo anterior, tá? Então, se não tem venda nesse momento, porque ela está se segurando e precisa romper 1,72, por enquanto não tem compra, tá? Isso muda se ela conseguir romper essas médias, conseguir aí superar essa aqui e fizer um pivôzinho pra gente. Mas por enquanto a gente não tem essa condição ainda, tá? Vamos lá.
Bom, pessoal, então tá chegando ao fim nosso primeiro programa da semana. Convido todo mundo aí lá. A partir de agora eu vou desligar aqui, vou subir um andar, vou me ajeitar lá, vou colocar coisas em ordem. Daqui a pouco eu já estou lá na Arena do Investidor. Convido todo mundo a participar. A gente tem um número lá que a gente quer bater. Semana passada a gente chegou pertinho, que foi 1.000 usuários online ao mesmo tempo. Semana passada a gente bateu 970, né? Isso, claro, a gente brinca com essa questão da quantidade, mas a gente está preocupado com qualidade. Então quem estiver disposto realmente a aprender, a ensinar, a fazer parte dessa comunidade, que é a de comunidade de traders que mais cresce no Brasil, corre para lá. Daqui a pouco estou lá também. Deixo para todos um grande abraço, excelentes trades e até amanhã às 9 da manhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal!